Como que eu, Luana, saí de menos 40 mil de dívida, de ter quebrado uma confeitaria, voltado para esse CLT, não sei o quê, como que eu reorganizei a minha vida financeira e hoje, graças ao bom Deus, eu não devo nada para ser um ninguém. Muitas pessoas chegam para mim e falam que faz muito dinheiro, que faz o dinheiro acontecer na vida delas, o dinheiro chega, mas o dinheiro não fica, escorre pelas mãos. Por que será que isso acontece? Nesse vídeo eu vou contar para você como que desenvolve a estabilidade financeira, a liberdade e a independência financeira. São três níveis diferentes do dinheiro na sua vida. Então bora lá que eu vou te contar como que eu fiz usando os ensinamentos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu recomendo fortemente que você tenha papel e caneta na mão. Anote os principais ensinamentos e coloque isso em prática na tua vida. Depois volta aqui para me contar quanto isso te ajudou, combinado? Mas bora lá para o conteúdo que eu vou trazer para ti aqui. Vou compartilhar minha tela. Muito bem, muito bem. A premissa base do nosso vídeo é esse ensinamento sistêmico. O dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça. Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu entendi nada. Que josso, do que isso trata, né? O dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça. O que você vai ver aqui nesse vídeo é conteúdo que talvez nem na faculdade de economia se ensina, tá? Mas que foi assim, um movimento que foi divisor de águas na minha vida financeira e que eu consegui transitar de carreira, eu consegui fazer várias viagens, enfim, vários movimentos que o dinheiro me proporcionou, beleza? Então, antes da gente começar a ir para o conteúdo mão na massa, para você entender a lógica da riqueza consciente por trás desse ensinamento, eu já quero fazer um alinhamento aqui contigo, que vou até parar aqui de compartilhar, que dinheiro é uma matéria. Tem pessoas que falam que dinheiro é energia. Amado, tô pegando no dinheiro. Dinheiro é uma matéria. O dinheiro, ele nada mais é do que uma ferramenta de troca, tá? Isto é para que serve o dinheiro, para a gente trocar valor por dinheiro. Então, o que que determina o quanto de dinheiro você tem na tua mão? Depende sim da sua energia relacional. Isso sim, a relação entre dois indivíduos que estão fazendo uma troca. Isso é o que faz a energia da relação gerar conexão, gerar real conhecimento daquilo que você entrega e efetivar uma troca. Isso é determinado pela energia, mas o dinheiro em si é uma matéria, tá? E o dinheiro, minha gente, ele é uma criação humana. O dinheiro, ele é uma criação do homem. Antes não havia dinheiro em volume. Antes era a época do escambo, né? Eu lembro quando eu ia passar férias lá no interior de São Paulo e meu tio, ele tinha vacas num pasto alugado. Ele não tinha o próprio pasto, mas ele tinha vacas num pasto alugado. A gente ia com ele tirar o leite da vaca e aí ele falava, Luana, vai lá na casa do fulano, vê se ele tem um tanto de café para a gente trocar por leite ou por queijo. Aí eu ia lá na casa do fulano, via, aí ele falava que queria, eu voltava para casa da minha tia, pegava o tanto de leite, o tanto de queijo, ia lá e fazia troca e assim era. O escambo, ele acontecia, né, antigamente. O dinheiro tem duas funções básicas, tá? Primeiro, efetivar a troca agora e imediatamente. Eu tenho o leite, vendo o meu leite, pego o meu dinheiro e compro o que eu quero: o café, a carne, o trigo, o açúcar, ou o que for. Ou você acumula um tanto de dinheiro, ele serve para poupar, você acumula para poder trocar por algo que vai ter um valor maior percebido para ti. Então, em vez de você estocar um montão de leite ou um montão de trigo de café que corre o risco de estragar, você vende, poupa para poder trocar por algo maior, beleza? O dinheiro veio por uma invenção humana para facilitar a troca de valores. Esta é a função do dinheiro na tua vida, na minha vida e na vida de qualquer um. Só que aí
tem um movimento que chega o dinheiro na tua mão, mas você não poupa, não consegue ter para efetivar a troca depois e ele escorre pelos vãos dos seus dedos. Assim como acontece com outras pessoas e aconteceu muito comigo. Isso é o movimento que a gente vai ver aqui. Por que, que a gente não consegue fazer esse movimento? De ter o dinheiro para efetivar trocas mais valiosas depois? Por que, que eu não estou tendo o volume de dinheiro na minha mão suficiente para efetivar as minhas trocas? Talvez, e só talvez, porque você não esteja honrando a justiça na sua vida no quesito dinheiro. Vou voltar aqui para o nosso ensinamento guia. O dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça. Esse é o ensinamento. Se você não sabe como fazer justiça com o dinheiro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o vídeo onde eu conto de como distribuir o dinheiro na sua vida, que é no vídeo que eu falo do guarda-chuva das funções. E você pode acessar depois e fazer a avaliação de como que anda por aí a sua questão relacional. Porque muito provavelmente onde está o seu tempo, sua energia, aí também está o seu dinheiro, tá? Lá você já vai ter muitas evidências do porquê você não consegue poupar, beleza? Mas para você que já está aqui, continua aqui comigo, bora ver o conteúdo desse vídeo para eu te mostrar, então, na prática, como que você alcança os degraus, os níveis de estabilidade, liberdade e independência financeira, tendo como premissa o dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça. E tendo como premissa 2, que o dinheiro é uma matéria, tá? Então, bora lá. Então, aqui, olha para esse slide lindo de viver aí, olha para essa imagem linda de viver. O que, que é preciso você entender? O dinheiro, ele vem de duas fontes, seja ativa ou passiva. Uma pessoa que trabalha na CLT, ela tem lá, ela vai lá, troca as horas dela por trabalho e recebe o salário no final do mês. Ela está recebendo ativamente. Se eu vendo os meus pacotes terapêuticos, se eu vendo a roda das conversas, se eu oferto a academia da Eva, qualquer produto que eu ofertar, eu vou estar ofertando um trabalho, você reconhece o valor desse trabalho, paga por ele e eu estou recebendo ativamente por um trabalho executado, beleza? Então é a renda ativa. Independente do quanto você ganha, hoje, não importa se é 1.000, 3, 5, 10, 20, não interessa quanto. Você tem ou não dinheiro de reserva depende do quanto está aberta a torneira dos gastos. Quanto mais a sua torneira dos gastos está aberta, mais, por mais que você receba ativamente, nunca é o suficiente para você fazer as reservas. Então, você, tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. Então, esse é um ponto que, quando você olha para os gastos sem saber para onde ele está indo, provavelmente o dinheiro está sendo usado de uma forma injusta, provavelmente não é contigo, ou quando é contigo, é de uma forma compensatória. Eu, por exemplo, quando eu ganhava e gastava tudo que eu ganhava, como que era? Eu trabalhava na CLT, eu estava fazendo minha transição de carreira, já estava atendendo pessoas e ainda fazia doce para fora. Então, ali, por mais que eu fizesse três fontes de dinheiro, tinha três canos que abastecia a minha torneirinha do ativo. Nada sobrava, porque eu usava o dinheiro como uma forma compensatória pela minha ausência. Então, tudo que minhas filhas pediam, eu fazia. Eu procurava compensar com roupa, eu procurava compensar com saídas, eu procurava compensar de diversas formas. Eu não conseguia dizer não, não conseguia fechar a torneirinha dos gastos para fazer sobrar. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa buscar. A estabilidade emocional, que também é impactada, né, impacta no teu bolso, mas a estabilidade financeira,
ela parte do ponto em que você recebe e dá conta de abastecer 3 baldinhos. Que você dá conta de distribuir tudo que entra em 3 baldinhos, tá? Inclusive, o baldinho da reserva nem devia estar aqui, ele devia estar aqui, né? Aqui desse ladinho aqui. Mas quais são os baldinhos que você precisa abastecer? O primeiro baldinho que você precisa abastecer, segundo o homem mais rico da Babilônia, é o baldinho da reserva. Não importa quanto você ganha e quanto você deve, não importa. Se você tirar, que seja R$ 50 mês, que seja um percentual mês, tá? Quando eu comecei fazendo isso aqui, eu comecei colocando 2% do meu salário da época no baldinho da reserva e eu devia menos 40 mil. Porque isso não vai te deixar mais pobre ou mais rica, mas vai fazer diferença na sua mentalidade poupadora. Você vai desenvolver a mentalidade de reserva. Então, o primeiro baldinho que você precisa colocar dinheiro é o da reserva, que o baldinho estaria aqui. O segundo baldinho que você precisa abastecer é o baldinho da qualidade de vida. A qualidade de vida diz respeito ao prazer, ao desfrute, a tudo que você paga para si, para a qualidade da sua vida, de sair, se divertir, tá? E o terceiro baldinho é o baldinho do padrão de vida. O que é padrão de vida? É manutenção para sua subsistência. Aluguel, comida, tudo que é o mínimo necessário para você sobreviver. Quando você distribui as suas entradas, os seus rendimentos nesses 3 baldinhos, você começa a desenvolver uma estabilidade financeira. Você alcança o primeiro nível dentro das finanças. A estabilidade financeira é quando você usa da justiça na distribuição do dinheiro com o primeiro eu, que é a reserva, que é a sua segurança, é o seu futuro. Depois, a minha qualidade de vida, que envolve meus relacionamentos e tudo que eu julgo como qualidade de vida. Lá na época, eu comecei a investir em aula de dança, na academia, coisas que promoviam minha qualidade de vida. E depois, o meu padrão de vida. O que o homem mais rico da Babilônia fez lá no livro, ele começou a dividir tudo por 3, um terço para cada baldinho. Eu não dei conta de fazer isso lá no começo, mas eu entendi a lógica do livro e apliquei desta forma que eu estou contando aqui para você. Então, beleza. E aí, só um alinhamento aqui sobre quem está endividado, que era o meu caso, que eu devia menos 40 mil lá na época, né? O que o homem mais rico da Babilônia diz? Ele fala que da parte da reserva, por exemplo, lá ele ensinava a dividir em um terço para cada parte, né? Para cada baldinho. O baldinho da reserva, você vai colocar um percentual para dívida e um percentual para reserva. Então, eu, Luana, naquela ocasião, coloquei 25% para quitação de dívida e 5% para reserva. Isso para eu potencializar o pagamento das dívidas, beleza? Então, tudo que eu fazia a partir desse conceito, fiz um cento de doce. Pegava uma parte que era da reserva, 25% para quitação da dívida, 5% da reserva. Fiz um atendimento, fazia a mesma coisa. Fazia hora extra, fazia a mesma coisa, tá? Então, foi assim que eu comecei desenvolvendo a mentalidade poupadora e adquirindo a estabilidade financeira, beleza? O que a gente desenvolve aqui quando a gente está fazendo esse movimento prático com dinheiro? A gente faz uma simplificação dos gastos, a gente otimiza os nossos recursos e a gente começa a aplicar aquilo que eu aprendi e que eu apliquei na minha vida na simplificação dos gastos, que é assim, classificar nas suas contas tudo que é essencial e opcional. Na simplificação dos gastos, aquilo que é opcional pode esperar, pode ficar para depois, ou pode entrar em algum momento do mês no desfrutar. Então, eu, por exemplo, eu saía toda sexta-feira com as minhas meninas.
quase toda sexta-feira. E a cada 15 dias ou 20 dias a gente ia no cinema. Isso é essencial ou opcional? Era opcional. E era opcional porque eu estava compensando a minha ausência. Lembra que eu falei mais tarde, mais cedo aqui? Então, simplificar o gasto é você otimizar o recurso. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a poupar mais para poder desfrutar mais. Então, a gente começou a fazer planejamento dos gastos, inclusive no baldinho do desfrutar. Então, isso é o que você começa a desenvolver a liberdade financeira. Na verdade, a liberdade é que você sempre tem a liberdade de escolha e você livremente escolhe simplificar os gastos, se mantendo no que é essencial, no mínimo para você ter uma qualidade de vida e um padrão ok de vida, 2 degraus abaixo da sua capacidade produtiva, porque daí você começa a potencializar a sua reserva. O que vai te dar essa liberdade genuína e a independência financeira, tá? Mas a estabilidade é o passo 1 e a liberdade financeira é a liberdade de escolha, inclusive de fechar a torneirinha dos gastos para simplificar, otimizar o recurso e potencializar a reserva e quitação de dívida, se for o caso. Beleza? Então, daí a gente avança para o próximo nível, que é quanto mais meus gastos estão simplificados, a minha torneira ativa continua entrando, eu faço o dinheiro que eu preciso e potencializo minha reserva, agora eu estou caminhando para a independência financeira. Eu estou desenvolvendo a mentalidade da pessoa que tem independência financeira, que está poupando os recursos para fazer trocas de valores lá na frente. Eu vou dar um exemplo disso, né? Na época, eu ia fazer 40 anos e eu já estava poupando dinheiro para minha transição de carreira e eu estava poupando dinheiro porque eu tinha um sonho de fazer uma festa de 40 anos. Aí eu tinha aprendido isso aqui, estava aplicando na minha vida e aí eu falei, eu não sei se eu quero bem uma festa de 40 anos. Eu acho que eu prefiro viajar. Aí eu faço aniversário 30 de maio, as minhas meninas faz uma dia 5 e outra dia 16. E eu ia fazer 40, a mais nova ia fazer 18 e a mais velha ia fazer 40. Ai, meu Deus. 25 anos. 25 anos. Eu tive ela com 15, né? Tava aqui fazendo conta. Então, eram datas que eram muito marcantes. Eu julguei que iam ser datas muito marcantes. Aí eu conversei com elas, me reuni com elas e falei para elas, viu? O que vocês acham da gente fazer uma viagem nós três? Aí elas falaram, nossa, super top, tal. Eu falei, então vamos escolher um destino? Aí a gente sentou, pesquisou, tal, e a gente acabou decidindo ir para o Beto Carreiro. Eu falei, beleza, eu quero patrocinar a viagem para nós três. E eu fui, pesquisei, fiz todos os passo a passo que minha professora ensinou na época de como fazer uma viagem com um custo mais baixo, o avião, onde comprar e tudo mais. Quando eu fiz todas as pesquisas e decidi fechar, eu tinha um montante de dinheiro destinado para esse gasto. Tanto que eu comprei a pulseirinha da passagem livre dos brinquedos, eu comprei mais dias de parque, aluguei um lugar, né, uma pousada pertinho do parque, pensando na ida e volta no deslocamento. A gente selecionou os restaurantes que a gente queria conhecer. Foi um movimento onde eu desfrutei a liberdade de fazer uma escolha de posse do montante de dinheiro que eu poupei para realizar esse sonho. Eu estava treinando a liberdade de escolha, a liberdade financeira. Você está entendendo? Mas bora lá. Então, aqui, quando a gente começa a potencializar a nossa reserva, e mantendo nossos gastos simplificados dentro do que é essencial, a gente começa a desenvolver a mentalidade poupadora de investidora, de investimento. E aí é nesse movimento que a gente abastece a reserva num tanto que os investimentos começam a trazer para nós os rendimentos. E aqui a gente começa a receber
o movimento do dinheiro passivo. Agora que não precisa mais do meu esforço, porque eu já estou recebendo os frutos, já estou colhendo os frutos dos meus esforços na hora de fazer a reserva. Quer dizer que eu vou parar de fazer o dinheiro de forma ativa? Não. Luana, não quero parar de contribuir, de servir a vida de outras pessoas. Eu estou nessa busca aqui, ó, da independência financeira. Eu ainda não tenho independência financeira, mas eu já consigo desfrutar dos dois níveis de estabilidade e liberdade financeira a partir de desenvolver a mentalidade poupadora, a partir de distribuir de forma justa o dinheiro na minha própria vida. O dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça. Olha só, outra coisa que vale a pena eu contar aqui para você dentro desse movimento, né? Esse ensinamento, o dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça, a gente precisa olhar, inclusive, para o que veio primeiro. As dívidas naquela ocasião veio antes da minha viagem, então eu preciso honrar aquela dívida antes. Tem pessoas que ligam o foda-se para a dívida e fica gastando com desfrute, com viagem, não sei o quê. E logo ali na frente o carro quebra, não sei o quê, tal, e faz ele gastar o dinheiro. Por quê? O dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça. É justo que você pague quem você deve. É justo quem para quem você está devendo, é justo que essa pessoa receba. Inclusive, esse é um ensinamento, embora não com essas frases, lá do livro do Homem Mais Rico da Babilônia. Então, vamos lá. O que seria a ordem justa do dinheiro? Ele abastecer primeiro a vida da sua família atual, quitar as suas dívidas, alimentar e abastecer a sua reserva, o seu desfrutar, e você poder, então, ir adquirindo essa maturidade financeira, digamos assim, no nível da estabilidade, da liberdade, da independência financeira. Para você saber qual é o ralo emocional do seu dinheiro, porque se o dinheiro está entrando e não está parando, está escorrendo pelas mãos, confere o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do guarda-chuva das funções. Lá você vai ter um forte indício, um forte caminho de onde está a relação, qual é a relação que você não está conseguindo dizer não, que você não está conseguindo se posicionar e que está investindo tempo, energia e dinheiro. Lá vai ter uma pista muito poderosa. Então, confere o vídeo aqui e a gente se vê em outro conteúdo por aí. Um beijo grande no seu coração.